Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Sempre é um prazer inenarrável trazê-lo aqui. Não é gozação, não, é verdade mesmo, porque a gente fala a mesma língua, os mesmos assuntos, a gente aprende, é muito bom. A gente vai buscar, a gente vê, a gente sente, então são momentos para lá de agradáveis. E hoje nós vamos falar sobre um tema, mais uma vez, interessante, né, na minha opinião, que se apresentou, que é ajudar para ser ajudado. Ajudar para ser ajudado. Mas o que é isso aí? Ajudar para ser ajudado. Nós vamos dissertar isso aqui, porque a gente quer um monte de coisa, né? A gente quer ser ajudado, a gente fica rezando, a gente quer isso, a gente quer que alguém nos ajude em alguma coisa, e abrir portas, abrir frentes, abrir uma série de coisas. E isso nós vamos verificar esses aspectos por diversos ângulos, que é o que a gente mais faz aqui, né? Procurar sair daqui, naquele canto, e daquele canto vir para esse, para poder enxergar a mesma coisa por diversos ângulos, a mesma coisa, mas no seu todo, né? Tentar pelo menos. Então, eu vou trazer o meu querido amigo e irmão aqui, o Jorge, né? Não vou nem bater na porta hoje para não assustá-lo. Aqui. Vamos ver se ele entra com um sorriso hoje. Vamos ver se vocês adivinham, né? Porque tem dia que ele está de bom humor, tem dia que eu preciso cutucar, mas vamos ver hoje. Vamos abrir essa cortina verde que está aqui, ó. Olha lá. Tá aí, sorridente. Assim que eu gosto. E aí, Jorge, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo certinho. Sempre tantos por cento. É. Não é que tem dia que eu não estou sorridente. É que assim, eu sempre estou, mas só às vezes eu estou mais pensativo, né? Às vezes eu fico muito chocado com o volume da minha ignorância, daí eu preciso ficar mais quieto. Se fosse assim, eu nem acordava. Não, mas é verdade mesmo, eu entendo o que você fala aí, porque eu já disse a pirâmide invertida, né? Como a gente se convence de que é ignorante mesmo, quanta coisa ainda para a gente acessar, né? Não, Mas tem uma coisa assim que é muito, é até motivo de alegria, né? A gente se conscientizar assim, do tamanho da nossa ignorância com relação ao que nos cerca, né? Tanto o mundo visível quanto o mundo invisível, né? E o fato de ser ignorante não quer dizer que a gente não tenha certeza, né? Eu tenho certeza de tudo que eu sei, né? Até que daquilo que eu sei necessite de uma transmutação, de uma autotransmutação, né? Daí aquela minha certeza se transforma em uma fonte, né, de angústia por dar o passo seguinte. E aí isso se chama desmontar aquela ignorância temporária, né? E aí eu vou atrás de tentar compreender, às vezes acontece, às vezes não, e assim a vida vai indo, né? Eu acho isso aí me lembra, você fala da questão da ignorância, né? Eu sou ignorante porque eu não consigo ver essas, como é que se diz? Eu não consigo ter acesso àquilo que eu sei que existe, deve existir. Por exemplo, eu já comentei aqui para você que a água, eu tenho um respeito muito grande pela água. Você já falou que também quase morreu afogado, né? Alguma coisa assim? Você tem medo de água? Né? Medo não, mas a água faz o papel dela, eu faço o meu, cada um em um ambiente, né? Exato, tá vendo? Então é isso aí. Então eu disse para você que eu temia a água porque geralmente a água é turva. Eu não consigo ver, porque se eu vou num lugar que tem 3 quilômetros de profundidade, mas eu consigo ver aqueles 3 quilômetros, eu estou tranquilo. Eu atravesso com um barquinho ali, porque eu estou vendo os 3 quilômetros abaixo de mim. Agora, pode ter 30 centímetros, mas se tiver barrento, rapaz, eu vou sentir um medo de cair daquele barco, porque eu não consigo enxergar o que tem naqueles 30 centímetros. Então, eu acho que o conhecimento é a mesma coisa, sabe? Você não conseguir ter o acesso a isso tudo que você sabe. Então, eu queria ter essa claridade, né? essa clareza de tudo aquilo que eu estudo. Mas você sabe que daí porque você pode ter todas as suas certezas e ser ignorante em quase tudo e ficar muito contente sem você resolver,
sem você perceber que precisa dar um passo a mais, né? Então, quando a gente resolve expandir, a consciência expandir o conhecimento, a gente está se aventurando para um mundo, né, onde a gente daí a cada passo carrega a identificação de ignorante, porque a gente ignora, a gente desconhece aquilo, né? Só que daí cada passo para frente eu ignoro, né? Cada hoje eu estou compreendendo, cada ontem eu sei. Interessante, bonito, bonito. Dá Não para fazer é? até um quadrinho aí para estar lembrando isso. Então, assim, e o futuro, né, é aquilo que se apresenta à frente dos olhos, né? Então, dependendo para onde eu dirijo o meu olhar, é a expansão do meu futuro. E nesse futuro está aquilo que eu preciso compreender, né? O hoje é o rock dia, né? É só isso. E o passado, assim, quando eu vou esticar a perna, aquele movimento de esticar a perna chama pandere, né? Pandere é de estender. Então, você faz um esforço para você se mover em direção a um embate contra a tua própria ignorância. E o passos é então, o abrir a perna, aquele espaço entre um pé e outro. E o passado é aquilo que ficou atrás do calcanhar. Então, tudo que ficou atrás do meu calcanhar, para mim é compreendido, é sabido, né? É experiência, né? E o hoje é um dínamo, né, que transforma a ignorância em conhecimento. O não ter medo de viver esse dínamo alegremente, o não ter medo significa que o quê? Que você não está abandonado à própria inércia, né? Porque o abandono à própria inércia faz com que daí a palavra mais pronunciada, a expressão mais pronunciada é o quê? Me ajude. Né? Aí você fica parado e diz, me ajude, olha, me dá. Daí só fazendo um comentário com relação à água, a memória que eu tenho, assim, daí não é essa questão da profundidade, do escuro, essas coisas assim, que daí o conceito de medo eu assim, graças a quantos tombos eu levei em todas as minhas existências, eu não tenho medo de nada, né? Mas eu tenho com relação à água uma memória celular que é o gelado dentro do pulmão. Então, o pulmão pleno de água, então aquela sensação de gelado, né? E aquela sensação de gelado, ela antecede aí o desligamento do que a gente conceitou como vida, né? Sim. E aquele momento ali é um momento muito intrigante, assim, um momento de quebra, um momento de ruptura, um momento assim, até de surpresa, né? E daí, como eu já passei por isso algumas vezes, então aí eu prefiro manter uma certa distância, assim. Não, com certeza, claro. Quando eu vou para praia, assim, nas áreas, às vezes, né? Apesar de morar perto, né? A gente mora perto da praia, né? Eu boto uma cadeira no sol tórrido, né, e pego um livro e fico lendo, né, na melhor das hipóteses eu tiro a havaiana e vou lá molhar o pé, né, fico contemplando o mar, acho muito lindo, né, mas se eu fosse para viver na água ou para me divertir na água, eu tinha nascido peixe, né, e eu ia me divertir muito, né, como não preciso mais nascer peixe, então mantemos uma certa distância respeitada, né. Então, vou fazer o que eu fiz, que eu faço toda semana aqui, que é passar aqui o que a gente mandou para as pessoas, né? E, por falar nisso, você começou a receber a mala direta, porque você disse que está tudo normal. Você disse que não recebeu a vez anterior ali. Eu não sei. Até eu vou ver depois, Grego, mas eu não... porque geralmente ela é enviada às quartas-feiras à noite, né? É aquele negócio de caixa de spam, tem alguma coisa, mas não tem muita gente. Então, deixa eu ler aqui. O que as pessoas receberam foi o seguinte: somos seres em necessidade permanente de ajuda. Em nenhum momento de nossa vida podemos dizer, eu não preciso da ajuda de ninguém. Desde a nossa concepção e até a nossa partida deste mundo, necessitamos ser ajudados a todo instante. Mas, na mesma proporção, podemos e devemos ajudar, pois quem guarda a vida para si, perde-a. Por incrível que pareça, é comprovado que, entre os humanos, é mais fácil ajudar do que reconhecer a necessidade de ajuda. A autossuficiência é uma tentação que ronda em todas as idades. Reconhecer-nos necessitados parece uma certa afronta à nossa autoafirmação.
Uma rebeldia de apropriar-se de todas as possibilidades por conta própria é um impulso natural. Porém, a lógica da vida não concorda com essa tendência. Foi isso que as pessoas receberam. Então, isso aqui é uma verdade. Às vezes a gente quer ajudar, mas não permite ajuda, e eu acho que dentro disso que nós convivemos e vivemos, né, e respiramos todos os dias, que é nos aprimorarmos, nos melhorarmos como seres, como pessoas, descobrir por que nós estamos aqui, para onde a gente vai, de onde a gente veio, e o que essa necessidade de servir, eu acho que a gente tem que se doar e permitir-nos receber também. Se você tem, eu acho que a gente precisa ter a humildade de dizer, oh, Jorge, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo interpretar esse texto, eu recorro muito a você sabe disso, né? Eu mando os recadinhos aí, Jorge, eu não entendi isso aqui. Então me explica aí, abre o meu horizonte aqui, né? E às vezes uma explicação. Então, e as pessoas têm muitas resistências, como eu acabei de ler no texto, não sei por que ter vergonha de demonstrar ignorância, que é sempre, a gente reitera, do ignorar, não é burrice, é ignorância, é desconhecimento. Então, a gente tem a mania de querer ajudar e não permitir de sermos ajudados, e vice-versa. Então, é isso que nós vamos focar nossa conversa hoje, Jorge. Eu acho que dentro do caminho, dentro de uma escola de iniciação, a qual a gente pertence, Sociedade Brasileira de Obiose, tem que colocar em prática o que se teoriza, não que não se coloque. Mas é bom a gente focar esse assunto, porque é um grande aliado, essa necessidade, essa ajuda recíproca. Ajudar e ser ajudado sem vergonha, sem limite, sem nada. Com a palavra, Vossa Excelência, Jorge Antônio. Sim, eu penso que sim, que todos nós precisamos de ajuda em determinado momento, ou a qualquer tempo, ou em todo tempo, né? Só que daí tem alguns aspectos que a gente pode tecer comentário para trazer luz para nós todos sobre esse assunto, né? A primeira questão, e a expressão que você colocou como título, é ajudar para ser ajudado. Exatamente. Isso em si tem uma armadilha, né? Para todos nós, que não se pode transformar o ato de você ajudar o teu semelhante em um sistema de troca. Senão fica aquele processo tipo assim, olha, Deus, eu ajudei o grego a atravessar a rua, então em troca eu quero 3x, eu quero 5x. Então é como se fosse um processo de agiotagem, né? Sim. Você dá um pouco, né, para alguém ou alguma coisa, ou faz aquilo que você pensa ser o bem, né, mas você faz pensando, na verdade, no retorno. Então, assim, puxa, Deus está vendo, né? Bom você Então, eu tocar fiz nisso. aquilo. Deus está vendo, se Deus está vendo e eu ajudei, né? E Deus é bondoso, generoso, magnânimo e tem uma vasta quantidade de recursos ilimitados. Se eu ajudei e dei 10, né? Então Deus está vendo, ele me manda 10 milhões de volta, né? Então é como se você estivesse fazendo a coisa sempre na esperança que Deus estivesse te vendo, que o universo estivesse te vendo, que alguém esteja vendo que você está fazendo um bem, que de bem não tem nada. Você está fazendo um investimento, você está fazendo um ato de agiotagem, porque você está dando alguma coisa na esperança de receber de volta. Se você está ajudando na esperança de receber de volta, esquece. Você não está ajudando nem o outro, nem a você mesmo. Por quê? Muito bem colocado, muito bem lembrado. Porque sabe que assim, quando a gente vai comer um pãozinho, né? Principalmente esse pãozinho caseiro, o pão que daí não é feito em escala industrial, né? O que de mais importante tem no pão é a alma do padeiro, porque é o que ele colocou quando estava amassando aquele pão pacientemente,
sabe? De todos os ingredientes, o mais importante, né, não é nem a sabedoria do padeiro, é a bondade que ele tinha, era o que tinha na alma dele naquele momento. Ele transfere aquilo para aquela massa, aquilo não vai ser destruído, vai ser transmutado com o calor, né, e vem junto como alimento para quem está comendo. E seria interessante você falar um pouco mais disso, porque tem muita gente, ou grande maioria, não acredita nisso. Porque que a energia da pessoa interfere no que ela está preparando, principalmente em termos de alimentação. É o nolime tangere, né? Quando você toca alguma coisa, você se mistura com aquela coisa. Olha. Né? Ou, por exemplo, você fazer o pãozinho, né? É como você fazer reiki, né? Ou você fazer, ou você abençoar alguém. A única forma de você fazer uma coisa assim é você entrando no mundo daquela pessoa. E para entrar no mundo do outro, você tem que se misturar com o outro, irreversivelmente, fisicamente. Né? No caso de preparar o alimento, né, até o que você esteja pensando na hora de preparar o alimento incrível, o tempero. É o tempero. Né? Então, assim, não tem como duas pessoas fazerem 2 pães iguais. Vão fazer 2 pães semelhantes. Iguais não, por quê? Porque na alma de cada um, em cada pãozinho, está a alma de quem fez. É a bolacha da nona, a bolacha da vovó. Né? É o lanchinho que a mamãe prepara e bota para a criança levar para a escola. Né? O que tem ali não é só proteína, não é só carboidrato, não é só açúcar, não é só vitamina. Não, tem o afeto. É incrível, né? É incrível. Não, é porque é que a gente não se dá conta que a vida é um processo mágico. A vida em si, o universo em si, a Terra em si, a relação entre os seres humanos, né? É um processo mágico e não existe distanciamento, não existe vazio entre um e outro, não existe vazio entre um pensamento e outro, não existe vazio entre um planeta e outro, entre um universo e outro. Né? O que existe são matérias em estado de consciência diferente e seres em estado de consciência diferente que habitam essa matéria que os forma. No caso, então, das coisas do nosso dia a dia, qualquer coisa que eu faço com relação a outra pessoa, né, tem impacto. Tem impacto. Não, é o que a gente fala muitas vezes, né? Tem pessoas que, ou você tem um arranca-rabo em casa, ou na casa de alguém você vê uma pessoa que vai cozinhar para a família, vamos dizer, que está nervosa, está praguejando sobre algum problema que tem, vai transferir tudo aquilo para o alimento que todo mundo vai ingerir. Ah, mas sem dúvida, porque aquilo entra e já começa a machucar a partir da garganta, quando é que tem que ser transformado, sabe? Porque daí aquelas dores, né, elas vêm fisicamente na massa, né? E aí alimenta o corpo, né? E desalimenta a alma, né? Porque daí transtorna a alma de quem consome, sabe? Você vê que é uma forma, pode ser ajudado, né? Um cozinheiro, por exemplo, pode ajudar alguém, pode ajudar um monte de gente, colocando a intenção de bondade nele, que esse alimento possa... Óbvio, porque quando não tem aquela prática de quando você vai tomar água, daí você abençoa a água, ou o hábito de abençoar, a gente sempre critica e acha que é besteira, que é coisa dos antigos, coisa dos avós, bisavós e tal, que daí faziam uma reza, né, ou o hábito oriental de abençoar o alimento, essas coisas assim, altamente saudável e uma forma de minorar os impactos que estejam naquele alimento que você desconhece. Olha que interessante, ó, quer dizer, vamos supor que alguém nervoso, irritado, fez aquele alimento. Depois, esse ritual, vamos chamar assim, que o Jorge está falando, minimiza os danos que estariam e aí a questão da ajuda, né? Porque Sim. Ao você fazer isso, e daí você tem um ponto focal, você tem uma matéria que te liga ao gerador do fato, que assim, vamos supor que seja o fazedor do suco, né? Ele me entregou aquele suco, ele estava altamente aborrecido, azedo, triste e mal com a vida, porque ou brigou em casa, ou o salário não é bom, ou ele queria comprar um carro novo e só conseguiu comprar uma bicicleta, nem importa o que seja, né? E aí aquele azedume vem no suco. Só que aquele azedume não vem órfão, né? Aquela emoção que é colocada na matéria, ela não vem órfã, ela tem que estar ligada ao pai e mãe dela.
o pai e mãe dela é a pessoa que gerou. Então, a alma de quem fez está ali naquele suco. Quando, então, você vai e você agradece à natureza, você profere abençoar, não tem nada a ver com religião, né? Sim, A fruta, assim, aquilo que deu a vida para que você se alimente. Porque quando você vai comer um pé de alface, ou um arroz, ou um suco, ou uma proteína qualquer, um ente vivo teve que ceder a vida para que a tua vida continue. Ou o pé de alface, ou a fruta, ou o legume, ou o animal, ou não importa o que seja. Teve que ceder a vida para. Aí fala assim, mas e a água? Né? Quem teve que ceder a vida? A água é um dom, é um bem cósmico. Né? Então, é o próprio universo se doando para te manter vivo. Quando você vai, então, e você abençoa, você tem um momento de empatia, você se dá conta daquilo que você está fazendo, né? Aquilo que você projeta naquele meio que está na tua frente, a água, o suco, o pão, a comida, não importa o que seja, né? Ele vai ter impacto no fato gerador, no ente gerador. Né? Então, o cara te entregou um suco, né? E você percebe que ele está assim, transtornado da vida. Tem problema. Né? A cenoura já foi sacrificada mesmo, a laranja já está ali mesmo. Então, o que você faz? Você pega e estabelece uma relação de empatia, de respeito e agradecimento à natureza com aquele suco, né? E aí, sistema de vasocomunicação, aí aquilo que você colocou naquele suco transborda de volta para aquela alma torturada que é o do fazedor do suco. Então, você está dando sem esperar retorno. Você está ajudando sem esperar ajuda. Essa é a primeira regra da verdadeira ajuda. É ajudar sem esperar ser ajudado, sem esperar que te deem de volta, sem esperar um muito obrigado, sem esperar que Deus te dê em dobro. Aquele negócio assim, alguém te ajuda e a pessoa fala assim, Deus te dê em dobro, meu filho. Né? Muito obrigado, mas não precisa jogar essa conta para Deus, não. Eu estou dando porque eu quero. Deus não precisa se ocupar. Deus vai se ocupar em manter o universo funcionando, para mim já está de bom tamanho. Não quero que ele me dê em dobro nada, porque eu não estou dando por interesse. Não estou ajudando por interesse. Então, o desinteresse, né, a ética, a pureza, a fraternidade, o amor, a justeza, a translucidez, todos esses belos adjetivos que norteiam a coisa cósmica, eles devem nortear toda e qualquer ajuda que você dê a um ente ou a todos os entes, sem jamais esperar ter coisa de volta. você está falando da questão de ajuda. Uma certa ocasião, alguém me disse que você não tem o direito de ajudar quem não lhe pede ajuda. Tem muita gente que é altruísta e gosta de ajudar. Né? Ajudar por ajudar. Eu vejo, tem uma velhinha andando na rua, vou lá, dá licença, eu vou levar sua sacola, ou então vou fazer isso, vou fazer aquilo. A pergunta é, eu, até onde eu posso interferir? Já conversamos outras vezes sobre livre-arbítrio e todas aquelas questões. Quando eu me proponho sair daqui, vou ajudar um cego a atravessar a rua, ou o cachorro a ser solto, está preso não sei aonde. Estou misturando animal e tudo, mas generalizando. Que direito eu tenho de ajudar, primeiro, quem não me pede ajuda? E segundo, falamos também sobre entrelaçamento, né? Onde é que eu me entrelaço com alguém, com alguma coisa, quando eu entro no processo daquela pessoa para ajudá-la de alguma forma? Uhum. Isso é uma colocação, uma questão muito boa que você traz, porque a gente, de maneira geral, a gente pensa que sempre nasce para salvar o mundo de todos, né? Eu me lembro, eu estava na pré-escola e aí a gente morava longe da escola, né? E estava indo, e aí tinha um menino pequeno brigando com um menino grande, né? E o menino grande estava batendo no pequeno, só que o pequeno era do meu tamanho, né? Também era pequeno, né?
Daí, não vou deixar isso acontecer, eu vou lá, né? Aí fui lá para tentar ajudar o pequeno, né? E aí comecei a bater no grande, né? Pequeno, tem pequeno, né? Tinha 5 anos, alguma coisa assim, 6 anos, não tinha. E aí, só que é o seguinte, os dois eram irmãos, né? Daí o que eu pensei que era uma ajuda se transformou em uma agressão, né? Daí eu apanhei dos dois, né? Daí eu aprendi a não me meter em briga de irmão, né? Já com 5 anos, né? Então, às vezes, o que a gente tem que colocar na perspectiva correta é qual é o nosso conceito de ajuda. Isso. Qual é o conceito de ajuda que a pessoa tem, né? E a necessidade da ajuda naquele momento e a forma de ajudar. Você falou de atravessar a velhinha, ajudar a velhinha a atravessar a rua, né? Agora a gente não pode ser filho de velhinha, porque logo a gente precisa de ajuda para atravessar, né? Mas eu acho ótimo porque você daí ajuda ou carrega a sacola, ou ajuda o cãozinho a não ser atropelado, ou essas coisas assim, né? Ótimo. O resultado é que daí você tem aquela sensação do dever cumprido, de, puxa, eu ajudei, né? Mas ele fica em duas situações. Primeiro, a sensação de felicidade por ter ajudado, e depois vem aquela tristeza assim, puxa, mas imagina todas as velhinhas que vão atravessar a rua nesse mundo e não tem ninguém para ajudá-las. Que tristeza, que vida injusta, que universo injusto, que Deus injusto, que não sei o que e tal. E aí você sai daquele momento de êxtase por ter ajudado alguém a atravessar a rua e cai em profunda depressão porque todos os outros no mundo em mesma situação não estão sendo ajudados. Né? Aí não adianta nada, zero. Né? Porque daí você não fica nem em condições psicológicas nem físicas de ajudar fisicamente o outro que precise. Quando o correto seria o quê? E aí é que essa percepção do que é a ajuda, né? E conforme vai acontecendo a vida, conforme vai acontecendo a iniciação, a percepção da forma de ajudar é que muda, né? Então, ao invés de eu ficar triste porque eu não posso ajudar, né, todas as pessoas a atravessarem a rua no mundo inteiro, o que que eu faço? Eu crio mentalmente, eu desejo mentalmente, eu vejo, né? Eu crio uma situação onde todas as vezes que alguém for precisar atravessar a rua, alguém apareça. Então, o que que eu desejo? Que em todas as cidades do mundo exista uma alma boa o suficiente para ajudar todas as senhoras que precisem atravessar fora da faixa de segurança. Né? Estou ajudando, e o aprendizado é ficar tão feliz com essa ajuda consciente quanto com aquela ajuda física, porque eu sei que como eu direcionei a ajuda não para um, mas para todos, eu não vou me decepcionar, eu não vou cobrar de mim mesmo, e principalmente eu não vou ficar triste por ter ajudado um e ter deixado 10 milhões de fora. Mas como é que fica essa questão assim de o envolvimento? A senhora não me pediu para eu ajudá-la a atravessar a rua, né? Uhum. E nem o cego, vamos dizer. O cego, apesar de que ele está lá, mas ele tem o jeito dele, ele tem audição tal, e tem uma série de coisas, ele não pediu. Como é que a gente pode se envolver? Já falamos muito de karma, já falamos sobre uma série de coisas. Como é que eu posso me envolver e como eu posso deixar de me envolver nessa questão de ajudar, de querer ajudar e eu posso estar me prejudicando ou prejudicando a pessoa? Como é que esse aspecto é meio complicado de se definir, né? No momento de ajuda, você não pode pensar nessa questão de karma e essas coisas. Você tem que tem que ajudar. Alguém caiu na água, você tem que pular na água, se você souber nadar, claro, né? Para tentar ajudar aquela pessoa. Né? Ela nem tem condição de te pedir ajuda. Mas aí, no caso da água, e na maior parte das vezes no dia a dia, né? Então daí é o passo seguinte, né? Não é o ajudar para ser ajudado, esperando em troca, né? Mas você dizer a expressão assim, me ajude a te ajudar. Né? Então, a pessoa está na água, você não sabe nadar, não tem sentido morrer junto. Você tem que ficar na margem fazendo o possível, impossível, nem que seja gritar um monte para que alguém que saiba nadar apareça. Né? E aí você vai, achou uma corda, você vai jogar.
Só que a corda não chega exatamente até onde a pessoa está, né? Então você vai até o teu limite e aí cabe a outra pessoa. Por isso, me ajude a te ajudar, né? Ou se ajude a ser ajudado. Então, você sempre tem que dar aquele impulso inicial, você sempre tem que tomar a primeira ação, você sempre tem que dar o primeiro passo, né? Para quê? Para que daí quem está ao alcance e supondo que seja um momento apropriado dessa ajuda ser efetivada, que daí ela aconteça. Tá? Agora, o quanto que eu vou estar interferindo na vida de alguém quando eu vou Isso, ajudar, isso que eu né? quero saber. Isso aí já é a questão do mistério, né? Lógico que você vai usar o bom senso, você vai usar a ética, vai usar a parcimônia, vai usar a razoabilidade, vai usar a inteligência para discernir até que ponto você pode se intrometer na vida de alguém. Até que, como a história de eu fui ajudar o pequeno, né? E eu fui me intrometer porque Apanhou. não Tem tinha gente noção que. que, na verdade, era uma briga de irmãos, né? E eu devia seguir meu caminho e eles estavam, cada um na sua própria batalha, né? Então, às vezes, o nosso conceito de ajuda, o nosso conceito de forma de ajuda, o nosso conceito de momento oportuno da ajuda, o nosso momento de quem eu vou ajudar, essa decisão, né, pode mais atrapalhar do que ajudar, né? O chegar nessa compreensão implica em caminhar em direção à neutralidade, caminhar em direção à parcimônia, caminhar em direção à pacificidade, que daí você não vai por impulso fazer alguma coisa. Você vai pensar, né? E esse, puxa, é procedente. Não, tem que respeitar porque cada um luta a sua própria batalha. Então, assim, você falou de um deficiente visual, né? A gente pode e deve ajudar, mas ajudar não com pena, né? Porque quem tem pena é galinha, é ave, né? Isso, sabe? A gente tem que ajudar com fraternidade, mas principalmente respeitando o outro, não importa qual tipo de ajuda a gente pensa que o outro precisa, tem que respeitar muito e partir do primeiro e básico princípio que cada um tem as suas próprias batalhas, então eu tenho que respeitar o embate que ele precisa ter, né? Mas eu fico com a mão estendida a certa distância. Se ele julgar por bem, é como quando você vai, você tem um amigo, né? E aí você vê que o teu amigo está passando dificuldade e o teu amigo sabe que você é amigo, né? Você não vai fazer coisa contra a vontade, você não vai se meter, você não vai mudar uma rotina, você não vai fazer uma coisa que ele não espere, mas ele sabe que ele está à distância de uma palavra, à distância, né, de um aperto de mão, e como ele está no entorno, você está no entorno, ele sabe que você pode ajudar. Então, faz parte do aprendizado, faz parte do embate dele, esperar que ele diga, Grego, pode me dar uma mão? Daí sim, senão você está só praticando um ato segundo o teu ponto de vista, porque você acha que o outro precisa, e na verdade não. Então, qual é o filhote de águia que daí quando nasce, logo que daí cria a pena no corpo, aí a águia ela empurra o filhote do despenhadeiro para ele já aprender a voar logo assim por instinto, né? E a gente fica olhando aquilo e você fica cuidando assim, puxa, mas eu vou cuidar porque aquela águia malvada, aquela mãe malvada, vai empurrar aquele coitado daquele Boa, filhote. boa E daí comparação. ela vai, e quando ela empurra, eu estou ali perto e pego o filhote, né? E daí pego e acaricio, e vou, e dou água para o filhote e tudo, e coloco de volta lá no ninho, daí a águia chega e fala assim, ó, o cara aprendeu a voar porque já está de volta no ninho, mas eu que peguei e ajudei, né? E aí, conforme vai passando o dia, ele vai ficando mais pesado, né? Aí quando ela vai empurrar de novo, supondo que ele foi por conta própria na vez seguinte, não foi. E eu não estou ali para segurar, né? E ela empurra e o cara. Boa, boa. Então, às vezes a grande ajuda, né, é deixar que a pessoa daí dê o passo conforme a força da sua própria perna e o tamanho da sua própria perna, e você fica por perto
esperando para ver se ela não vai tombar. Se for tombar, você apoia, se não, deixa. Você já falou Porque aqui senão algumas... acontece assim, Grego, por exemplo, você vê, você me vê assim, aí você olha para mim e diz, puxa, mas o Jorge está andando naquela iniciação a passo de tartaruga, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar o Jorge, porque daí eu acho que eu tenho condição de contribuir para que ele compreenda, que ele evolua, que ele melhore, né? Que ele sublime, transmute e tal, né? Então vou agarrar o Jorge pela mão, né? E vou fazer com que ele ande no meu ritmo. Só que você tem um outro ritmo de compreensão, né? E aí o teu ritmo de compreensão e você está andando assim feliz, contente, assim, puxa, agora estou ajudando o meu irmão na iniciação, ele está andando tão rápido quanto eu. Daí você, quando você parar e for olhar para trás, se você pensar em olhar para trás para ver como é que eu estou, você está segurando a minha mão, né? E o resto de mim está todo lanhado, por quê? Porque você não está caminhando comigo, você está me arrastando. Boa. Você está me arrastando e arrastar ninguém nunca funcionou. Por quê? Porque além de não aprender a andar mais rápido, vai ficar com as pernas todas machucadas. E a pessoa daí vai parar e falar assim, puxa, esse caminho não serve para mim, por quê? Porque eu fui andar, mesmo com ajuda, e estou todo machucado. Não é que o caminho não serve. Você está machucado porque te empurraram. Ou te arrastaram. Quando você que deveria aprender a andar um passo cada vez mais rapidamente, ou cada vez mais vagarosamente. Para quê? Para chegar naquele que é o teu caminho. Então, ajudar o outro não é assim, impingir, não é impor ao outro o meu conceito de ajuda. E é por isso que eu falei, ética, respeito, parcimônia, fraternidade, translucidez, calma, paciência, amorosidade, para quê? Para respeitar o outro na sua luta, em si mesmo. E depois, quando a gente fala ajudar, né, assim, quando fala ajudar, a gente pensa assim, se eu tenho que ajudar, eu tenho que estar perto de alguém ou alguma coisa. Né? Quem está mais perto de nós mesmos? Nós. Nós. O primeiro pedido de ajuda é a si mesmo. O segundo pedido de ajuda, que daí está tão perto quanto cada um de nós, só que está em lugar incerto e não sabido, é o Deus de cada um. Então, quando eu digo assim, meu Deus me ajude, simples assim, não é meu Deus, é meu Deus, né? E como é que ele vai ajudar? Ele, tudo bem, ele vai te ajudar. Por quê? Porque ele está ali tentando fazer você compreender o tempo inteiro. O que você tem que fazer, e é o processo da ajuda, se você quer conversar com o teu Deus, para que daí ele te ajude a compreender a vida, a primeira coisa que você tem que fazer é se ajudar a ser ajudado. E como é que você vai se ajudar a ser ajudado? Se alfabetize, meu filho. Crie uma linguagem que permita conversar com você mesmo. Aí você senta com você mesmo e diz, ó, vamos ver como é que a gente consegue se ajudar. Primeira coisa, a melhor maneira de a gente se ajudar é parar de pedir aos outros. Que outros? Aos deuses, aos santos, ao universo, Sim, porque sim, como eles sim. não vão responder, como eles não vão dar o que eu estou pedindo, porque eles não são banco, não são imobiliária, não são agência de viagem, o universo não é um conglomerado, né, transnacional que vai prover todos os meus desejos. Como não vai prover, aquele pedido de ajuda em mim se transforma em revolta. E daí eu começo a criar uma antipatia pelo ato da ajuda, porque todas as vezes que eu pedi, sabe quando que me ajudaram? Nunca. Todas as vezes que pedi para Deus me dar riqueza, saúde, longevidade, felicidade e tal, ganhar nisso, ganhar, sempre ganhar, até nunca me deram nada. Então eu não peço mais ajuda para ninguém, né? Eu vou pegar e vou tocar a vida por conta própria. Mas você E não falou, é que você tem consciência de não pedir ajuda, é que você se transformou em um azedo. mas sabe que você falou um negócio aí que eu acho que assusta algumas pessoas. Porque quando você resolve mudar, seja lá por qual razão, você entrou numa escola de iniciação, você entrou em aqui lá, aí você tem que abrir mão de certos dogmas, né? De uma série de cristalizações ali, por exemplo.
Eu me abro aqui tranquilo. Eu não tenho medo de me expor, como diz, você se expõe muito. Não tenho, eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Então, antes ao dormir, antes eu digo, fora do tempo, vai no tempo, vamos mensurar o tempo. Eu fazia uma série de agradecimentos direcionados, vamos chamar assim, direcionados, né? E tempos depois, com a mudança de consciência, de algumas coisas, eu passei a fazer os mesmos agradecimentos para nada ou para ninguém, vamos Ou dizer. para o todo, né? Para o todo, vai, perfeito, usou o termo adequado. Só que. É porque o nada não existe, né? Exato, só que, mesmo assim, ainda eu sentia, olha como é que são as coisas, é bom levantar isso, porque eu senti uma certa preocupação. Será que alguém vai em mim? Você entendeu? Eu passo 30, 40, 50 anos agradecendo a fulano, a Beltrano, a não sei o quê. De repente eu paro, eu continuo a agradecer sem direcionar um agradecimento. Mas a iniciação é esse choque mesmo. É como, por exemplo, assim, você criou um símbolo, um patuá, qualquer coisa que você considera que é a tua proteção, né? Você encontrou uma pedra na rua e daí pegou, colocou um cordãozinho, botou no pescoço e passou um dia, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, né? Ganhou no jogo do bicho, não sei o que, tá? Encontrou uma nota de 100 no chão, disse, puxa, mas essa nota de 100, essa pedra aqui só me traz boa sorte, né? E vai passando, nossa, essa pedra aqui é meu ente protetor e tal, e você vai, passa. Daí um dia arrebenta a miséria do barbante e você perde a miséria da pedra, né? Aí você fica completamente fragilizado, puxa, agora eu vou ter azar, eu vou me machucar, eu não vou mais ganhar na loteria, não vou mais achar nota de 100, eu vou ficar doente, eu vou ser perseguido, eu não vou conseguir dormir, eu vou ficar doente. E daí não é que isso vai acontecer, é que daí você começa a fazer acontecer porque você gera, você engendra, você plana, você vivifica, você vive, você respira aquilo e você faz com que aquilo aconteça. Por analogia, eu tenho a minha religião, toda noite eu digo assim, santo tal, Deus tal, Deus me proteja, me isso, me aquilo, não sei tal, né? Aí eu vejo assim, puxa, mas não é bem assim. Aí eu vou mudar a maneira de me relacionar com o todo, com o universo, com os seres humanos, que é um caminho natural de todos nós, né? O primeiro momento da ruptura, ele é de absoluta insegurança. Por quê? Porque aquilo que você achava que te protegia, você percebe que, na verdade, tem uma outra realidade, que a proteção não vem daquilo. Né? E esse que é o processo, porque a iniciação, né, assim, entre a ignorância e a sabedoria, tem uma ruptura. Mas eu quis chamar a atenção que isso não acontece num passe de mágica, tem Lógico que não. Não, mas tem a sua turbulência. Não, é como, assim, eu tenho, vamos supor, o hábito de tomar, vamos supor, de tomar bebida, né? Vamos supor que tivesse o hábito de tomar bebida. Daí não adianta dizer assim, amanhã eu não vou tomar mais porque eu vou pedir ajuda para Deus, para os santos, para os anjos, para os devas, para os elementais, para as raízes, para as pedras, para não sei o que e tal. Eu pego todo assim, sabe? Eu faço uma matriz religiosa, né? Transuniversal, né? E boto tudo em cima de um balcão na minha casa, transformo num altar e me jogo de joelho pedindo para que amanhã eu não tenha vontade de beber. Besteira, deixa disso. Não vai funcionar. O que vai acontecer é você criou um hábito, criou um vício. Você construiu. Você vai ter que desconstruir um a um, usando a força de vontade. Né? Não tem... Não, e depois, esse tipo de ajuda assim, Deus me ajude a deixar de fazer isso. Aí é ofensivo. Deus está ocupado em manter o universo. Os universos, vamos fazer de conta, né? Sim. Se existe um Deus antropomorfizado dessa maneira. E daí ele vai pegar e dar uma paradinha, pendura os universos com uma cordinha e vem aqui para ver que tipo de vício você tem e ver como que ele vai fazer com que daí amanhã você não tenha vontade de fazer aquilo. Né? Isso é uma ofensa.
Essa é uma ofensa, é uma degradação do próprio conceito de divindade. Que você tem que fazer, não, eu tenho razões e vou decidir, e a partir de amanhã eu não vou mais ficar dependente disso. Né? Só que de amanhã eu vou depender menos um pouquinho, no outro dia menos, até que... Aí aquela questão, quem está mais perto de mim para me ajudar? Eu. Quem é que consegue fazer com que eu mude um vício ou um hábito? Eu. Quem é que consegue fazer com que eu saia da minha ignorância? Eu. E não é que daí eu vou ter todas as respostas, mas é que eu vou decidir ir em direção às respostas. Eu vou decidir caminhar na iniciação. Eu vou decidir transmutar, sublimar, transformar, reconstruir, refazer. Senão, não acontece. Eu não sei você, mas eu sou um cara que falo sozinho em termos, né? Eu converso comigo. Muitas vezes, é um papo legal, isso que eu digo. Que você está falando, você conversar com você vai ativar, como é que se diz? Você cria um hábito, vamos dizer, a se ouvir, a se escutar, a intuir uma série de coisas. Bom, eu queria o seguinte, dizem que professores, médicos, Eustáquio, Jorge e tantos outros que fazem esse tipo de ações que a gente faz, iniciativas, faz programa, conversa com as pessoas, ensina, aprende tudo isso aqui, dizem que essas pessoas que servem ao próximo, seriam, dentro da evolução total, os verdadeiros necessitados. Quem vem aqui para servir seria o verdadeiro necessitado, vamos dizer. Teria resgates kármicos. Qual é o seu ponto de vista nesse aspecto? Por exemplo, o médico está aqui, então ele não pode esnobar para cima do paciente dele. Você vai lá, marca uma consulta com o médico, se você não chega no horário, você toma uma bronca danada, mas se você chega no horário, você fica 1h15, 1h20, e aí você, né? Então você fica tiririca da vida. Então, muitas vezes, esnobam. Dizem que o médico, o médium, essas pessoas, o enfermeiro, o professor, essas pessoas que servem os outros, na verdade, estão se ajudando a si próprios, usando o termo de ajuda. É isso que eu queria focar nesse aspecto. Existe alguma fundamentação nisso ou não? Ou é baboseira? Assim, não é uma compreensão linear, sabe? Tá. Não dá para pensar primeiro, assim, conforme você falou agora um pouquinho, então o professor está ensinando porque ele tinha um débito e ele precisa ensinar, o médico está medicando porque ele tinha um débito e precisa... Não existe isso, que daí você está ajudando os outros para pagar conta. Não podemos generalizar, digamos assim, né? Não, porque aí você criaria um padrão só de karma, né? E a história de cada um ela é completamente única, individualizada, né? Isso não... O que a gente tem que considerar é que o processo de daí ajudar, lógico que quando você vai ajudar, né, eu falo assim, mas o professor está dando aula, mas ele cobra para dar aula para as crianças, sim, mas daí vai fazer o quê? Vai viver de vento? Né? Ele é a profissão, a questão é que daí aquela profissão é um sacro ofício, é um sacerdócio, ele se doa para construir a alma, né? Vamos pegar um médico, é uma profissão como qualquer outra e cobra como qualquer outra, é um sacro ofício, ele doa a vida dele para ajudar o outro, mas aí o arquiteto vai ajudar a construir a casa que a pessoa vai morar, extremamente... O engenheiro vai ajudar, o químico, o bioquímico, o administrador, o contador, todas as profissões, porque a gente vive um sistema de troca. O sistema de troca é assim, eu trabalho na lavoura e eu produzo maçã, daí eu vou e vendo a maçã na loja daquele que tem uma fábrica de tecido. Aí, com o dinheiro que eu vendi a maçã, eu vou na loja dele e compro o tecido. Então, é um sistema de trocas, né? Então, sob esse aspecto de profissão, é só uma corrente onde não tem ponta solta, todos os elos fechados.
né? Então, cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua função, cada um tem a sua história, cada um tem o seu karma, cada um tem a sua batalha, cada um tem o seu desafio, né? Não dá para generalizar, dizer todo mundo que vai fazer. O que acontece só é a questão que, às vezes, é um excesso de mercantilização, né? Mas aí vai da cabeça de cada um, né? Uma vez eu fui no médico com horário marcado, não hoje, mas outro dia, né? Fazer uma revisão no chassi, né? E aí tinha horário marcado, aí o sujeito passou, deu 1 hora, 1 hora 10, 1 hora 15, 1 hora 20. Eu fui lá na recepção, depois fui lá no consultório dele e disse assim, você é mental? Sim, eu sou o teu outro paciente, né? Que está marcado 1 hora 20 atrás. Eu só queria perguntar o seguinte, você acha que a tua hora de vida vale mais do que a minha? Ou você acha que eu sou o número que está aí na tua frente esperando para ser atendido? Não, porque o senhor uma ova, né? Assim, você tem a vergonha na cara, você tem um pouco de ética, né? Porque ou você compreende que todos que estão aqui pelo de fora são seres humanos e a vida e a hora de cada um tem tanto valor quanto a sua, ou você larga de mão e vai fazer outra coisa. Você tem coragem para fazer isso aí, né? Eu tenho filha, genro, sobrinho, isso aqui tal médico. Se alguém se comportasse como você, eu morreria de vergonha porque eu falhei como pai. Né? Olha lá, bom, né, a miséria da consulta foi embora. Então, isso aí. Às vezes, isso foi uma ajuda para ele, porque no outro dia ele vai pensar assim, putz, de repente abre a porta aqui, vem um outro doido me dá uma descompostura. Mas você sabe que a gente cria, quando você é contumaz, né? Você tem um oftalmologista, aquelas pessoas que você visita regularmente, digamos assim, né? E você cria uma amizade. Pô, eu fico desesperado em consulta quando o médico, o meu amigo lá, começa a conversar comigo. Que eu falo, doutor, tem gente esperando lá fora, pô. Sabe? Então, isso realmente eu acho que a ética tem que estar em tudo quanto é lugar. Né? Tem que respeitar, mas é bem essa questão. Por que daí alguma coisa que eu vou estar me apropriando, que é o tempo, eu considero... Não. É como, por exemplo, quando você está na fila esperando lá abrir o sinal, né, e tem uma rua aqui do lado e o sujeito vem e corta por ali para ganhar e quer entrar na tua frente, não é? Aí ele acha que o tempo de vida dele é mais importante que o tempo de vida de todos que estão ali. Né? Assim, é um ignorante no mau sentido, né? Completo, porque ele não se dá conta que daí a ética e o respeito ao outro, né, é o princípio da convivência, é o princípio de qualquer tecido social. Né? Senão não acontece. E aí, nesses casos, né, o conceito de ajuda, quando você acha que daí o teu tempo é mais importante, que você é mais importante, que daí você é mais isso, você é mais aquilo, o que você faz, ou porque você ajuda o outro, que tal? Desse, não, já que eu faço e tal, não sei o que, e o meu tempo é mais importante, daí o conceito de ajuda muda, porque então eu tenho que merecer mais, então Deus tem que dar 5 para os outros, mas 50 para mim, não, porque... E aí, como Deus não vai ligar a mínima, se você acha que você é mais importante, né, aí você aprende cada vez mais a conviver com o sentimento de revolta, e quanto maior a revolta, mais a ajuda ela é utilizada como moeda de troca. Fala assim, ó, Deus, mesmo estando aborrecido com você, eu vou te dar a última chance, Deus, e vou ajudar ali, vou lá no asilo, né, vou lá na creche, vou levar brinquedo para as crianças, mas olhe bem, ó, 22 pacotes, Deus, ó, última chance, hein? Vamos ver quanto que o senhor me dá por conta desse negócio aqui. Aí vive num processo de chantagem permanente com a própria vida, com a própria divindade, com o próprio universo, né? Uma vida inútil colocada fora. Né? Você é adepto, segundo você disse aqui, então eu achei importante. Então, nós estamos aqui, vamos dizer, nessa vida, nesse plano, vamos chamar como quiser. Primeiramente, para ajudar a nós próprios. Seria isso? Ajudar nós próprios no sentido grego, de melhorar, de compreender, de sublimar, de transmutar, de evoluir ou, resumindo, de iniciar-se. Porque em iniciando-se, você passa a ter o que repartir com os outros. Por quê? Porque ninguém dá o que não tem.
Se você não fica em paz, como é que você vai ajudar os outros a ter paz? Se você não tem educação, como é que você vai ajudar os outros a ter educação? Se você não tem pão, como é que você quer repartir com os outros? E o pão primário, o summa matéria, lápis filosoforum, a pedra filosofal, assim, é o máximo, sumum bonum em cada um de nós, o que que é? É o amor ao outro. Só que se eu não tenho amor a mim mesmo, se eu não me compreendo, como é que eu vou compreender o outro? Então, vou ajudar a humanidade, vou começar por um, eu tenho que começar por um, não consigo ajudar toda a humanidade. Qual é o um que eu tenho que preparar? Vou dando uma arrumada, e não preciso esperar ficar pronto. Quando está mais ou menos assim, né, assim, já aguentando dar uns passos, então deixa eu dar um passo e fala assim, olha, dá um passo mais devagar e tal. Então você já vai repartindo o que você tem, mas primeiro você tem que ter, né? Porque senão fica um baile de máscaras. Você não tem, finge que tem, faz de conta que dá e pede o dobro. Né? É como você vai lá na tua escola, né? E aí fala assim, olha, a gente está precisando aqui de um negócio, aí você fala assim, eu vou dar esse negócio aqui. Aí você pega e dá lá 10 dinheiro. Né? E você sai dali, né? E o cara fala assim, ó, nos dê 10 dinheiro, porque quando você sair, Deus vai te dar 10 vezes. Aí você sai, né? E aí abre a carteira e fica olhando para o céu, assim. Estou Cadê? esperando. Aí chega lá, olha, não veio. Aí o cara fala assim, não, mas é porque você não deu com profundidade, você não deu com consciência, você ficou com pena de dar só 10. Então, agora, para você aprender, você tem que dar 1.000. Eu falo assim, mas não tenho 1.000. Eu estou o seguinte, vendo tua bicicleta e me dá aqui, né? Que agora sim, se você me der o dinheiro da bicicleta, então Deus vai te dar um carro. Aí eu vou lá, tudo bem, vou acreditar no cara, né? A interface entre o homem e Deus. Chega lá, vende, né? E dá. Né? E aí Deus não deu. Está errado o cara que mentiu, mas principalmente está errado você porque você sempre quis, né, considerar a divindade, o universo, como se fosse uma cooperativa de crédito. Você sempre dá 1 querendo 2, dá 5 querendo 50, né? Naquela eterna, assim, um eterno processo de chantagem, né, com a própria vida, e achando que daí isso é ser ajudado. Eu acho que Daí, o grande segredo de tudo, você fez um ensinamento aqui que eu sempre repito e nunca esqueci, né? Ou você me chamou a atenção. Quando uma coisa não representa nada para você, é porque você já sublimou aquilo, né? exatamente, Eu, por exatamente. exemplo, não bebo nada. Então, você falar para mim cerveja, por exemplo, para mim é indiferente. Não vou falar nem bem nem dela, porque eu não bebo, sabe? É. E aí eu chego à conclusão de que talvez a palavra mágica seria aquilo que, não sei se a gente já falou na sua profundidade, a neutralidade, né, Jorge? Aham. Seria isso? É porque Adquirir, a chegar na neutralidade neutralidade, conseguir. é um grande desafio, né? Porque a neutralidade não é você conseguir viver o bem. A neutralidade não é você compreender o mal. A neutralidade não é você fazer com que bem e mal convivam. A neutralidade é você viver acima do bem e do mal. É isso aí. É Essa é a isso aí. verdadeira Aí é neutralidade. que tá. Aí é que tá, né? Porque quando você diz, não, eu vou só viver pelo bem, porque daí eu tenho que praticar o bem para ser ajudado. Isso é uma falsidade. Por quê? Porque se você só venera o bem, você idolatra o bem e odeia o mal, na verdade você odeia. Se você idolatra o bem e teme o mal, na verdade você teme. Se você teme, é porque você odeia, porque o temor, né, é o ódio ao Perfeito. superior. Então você se sente inferior ao medo e você teme o medo. Né? Então você não está nem convivendo, então você se refugia, se esconde em um pseudo-bem para conviver com um verdadeiro mal, que é aquilo que você teme. Onde é que você vai chegar? A lugar nenhum. No dia em que deve você compreender que tem que coexistir aspectos de bem e aspectos de mal, para que daí ambos sublimem-se a caminho da neutralidade, aí você começou a andar, e aí você está começando a ficar em condições de ajudar a você mesmo e a humanidade. Muito bem. E assim sendo, muito obrigado pela ajuda.
É muito legal, muito legal. Muito esclarecedor. É bom a gente... E como eu reitero aqui, eu sou Não, repetitivo. você sabe que às vezes a gente faz assim, inconsciente, né? Eu, às vezes, reclamo, né? Assim, aí de noite, quando faço o checklist das coisas do dia e tal, me preparando para morrer, né? Que é para dormir, aí eu reclamo assim, pá, lei, não sei o que e tal, mas também eu faço aquela reclamação sabendo que é para mim, mas é um processo quase divertido, né? Mas Eu sei que eu eu estou digo, falar conversando sozinho, comigo, porque na é, verdade, quando eu reclamo do que não foi feito, né, e que deveria ter vindo um fator adicional extra, não é? Eu estou vendo a forma de agir amanhã. perfeito, O perfeito. que não significa, Grego, que no universo não existam forças que nos auxiliem, que nos protejam. Existem, né? Só que todas elas precisam de um código de linguagem e E de uma sintonia, altura de conversa. sintonizado. Lógico, porque se você se tem uma força invisível qualquer, que ela trabalha pelo bem da humanidade, né? E você fica só ali pedindo coisa para ela, pedindo coisa, pedindo coisa, pedindo coisa, ela te ignora completamente porque ela desconhece. Não existe a linguagem pedido, É isso aí. É isso né? aí, exatamente. Aí ela quer te ajudar, mas ela quer te ajudar a ser feliz. Aí você fala assim, não, mas eu só vou ser feliz se você me der um carro, um apartamento, um iate, eu quero um país inteiro só para mim. Não, então você vai ser triste a vida inteira. Agora, quando você quiser ser feliz realmente, alegre realmente, pela compreensão, opa, aí só chamar que eu estou aqui do seu lado, né? Eu tenho Perfeitamente. coisas para lhe dar. Eu só não tenho para lhe dar o que você quer. Por quê? Porque eu quero te dar o abstrato e você quer o concreto. Eu É quero te dar igualzinho, o universo e você quer um carro. isso é igualzinho uma senha. Digitou a senha certa? Perfeito. Né? Perfeitamente. Enquanto isso, não tem. Toda linguagem é um código, né? É uma senha Perfeito. que faz você acessar um outro universo, né? É isso aí, meu brother. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, é uma A ajuda, a felicidade poder ajuda foi grande conversar. hoje. Foi bom. Legal. Vamos ver o que se apresenta para o próximo tema aí. Espero que Tá? tenha sido uma conversa que possa ser útil para alguém, Nossa, né? foi muito útil. Obrigado, irmão. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida e ajudem-se. É isso aí. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Ajudou bastante assim a raciocinar em algumas questões que a gente precisa de gatilhos, né? O ser humano precisa de gatilhos. E o Jorge passou uma série hoje, pelo menos para mim aqui. Já vou raciocinar, já vou pensar bem. É isso, gente. Sem mais delongas, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.